Tem certas horas do dia que o cerrado parece respirar diferente. Não é o calor da tarde, que já vai embora nessa hora. Não é o vento, que naquele fim de setembro soprava morno e preguiçoso entre os galhos do pequizeiro. É outra coisa, uma quietude que vem de dentro da terra, que sobe pelo chão vermelho e pousa em tudo como uma mão aberta. Uma quietude que parece dizer: presta atenção. Alguma coisa está para acontecer. Eu não costumava prestar atenção nessas coisas. 15 anos sozinho numa fazenda ensinam o homem a não esperar nada do horizonte, a olhar para o chão, cuidar do que é seu e não fazer perguntas que o silêncio não vai responder. Era assim que eu vivia. Era assim que eu queria viver, porque querer era a única coisa que ainda dependia de mim. Meu nome é Jonas Ferreira, e eu tinha escolhido o esquecimento com a mesma seriedade com que outros escolhem uma profissão. Naquele fim de tarde eu voltava da lida de sempre. Havia consertado um trecho de cerca no pasto de baixo, dado sal para o gado, verificado o bebedouro que vivia entupindo de lama. Trabalho de homem que não precisa de companhia para fazer. Trabalho que enche o corpo de cansaço e deixa a cabeça vazia, que era exatamente o que eu precisava. Meu cavalo branco, o leão, caminhava no passo largo de quem já sabe o caminho de cor. Animal velho, 16 anos, pelo que o sol havia clareado até ficar quase da cor da poeira. Ele conhecia cada buraco daquela estrada de chão, cada curva, cada pedra solta. Às vezes eu achava que ele poderia fazer o trajeto de olho fechado, e eu seria só um peso nas costas, inútil, dispensável, quieto. Ao lado de nós, Farofa trotava com a língua de fora. Farofa era meu cachorro caramelo, vira-lata com cara de sabido e corpo de preguiçoso. Tinha aparecido na fazenda 3 anos atrás, magro e com um corte no focinho, e ficado sem pedir licença. Eu não tinha convidado, mas também não tinha mandado embora. Com o tempo percebi que a gente não escolhe as companhias que de fato ficam. Elas simplesmente ficam, e um dia você olha para o lado e percebe que já não imagina mais o silêncio sem elas. O sol estava descendo rápido, tingindo o céu de vermelho cobre, daquele vermelho que só existe no cerrado, quando a seca está no fim e a terra está com sede de chuva. As sombras dos ipês esticavam compridas pela estrada, e o ar cheirava a resina e poeira quente. Foi o leão que percebeu primeiro. Ele parou de repente, sem que eu pedisse, sem aviso, e ficou rígido debaixo de mim. As orelhas foram para frente como 2 antenas. O corpo inteiro se firmou, as patas travadas na terra, e eu senti na tensão do lombo dele que não era susto de cobra nem cheiro de capivara. Era outra coisa. Segurei as rédeas devagar e olhei para frente. No começo, não vi nada. Só a estrada de terra vermelha, se dobrando na curva à frente, os capins altos dos 2 lados, o céu queimando lá em cima. Então, vi o movimento. Longe ainda, mas correndo. Uma figura na estrada, vindo na minha direção, tropeçando, levantando poeira atrás dos passos como uma nuvem fina que o vento desfazia devagar. Não consegui reconhecer quem era. A distância era grande e a luz vermelha do entardecer bagunçava as formas, deixava tudo com aquela cor de coisa que está acabando. Só consegui ver o cabelo branco solto ao vento, o vestido rasgado, os pés tropeçando na terra seca como se as pernas já não aguentassem mais. Ela corria como quem foge da morte. Farofa baixou o corpo. Um rosnar saiu de dentro dele, grave, contido, diferente do latido que ele dava para estranhos. Era o rosnar de quem farejou perigo de verdade. Ele olhava para o capim alto à esquerda da estrada, não para a mulher. Eu olhei para o mesmo lugar. E foi então que vi as sombras, 2 delas, se movendo no capim com uma leveza que não combinava com o tamanho que eu já conseguia imaginar. Baixas, silenciosas, com aquela elegância lenta e calculada que faz o cerrado inteiro prender a respiração quando aparece. Onças pintadas. Não estavam passando, não estavam fugindo,
Estavam acompanhando a mulher, flanqueando uma de cada lado, no ritmo paciente de quem sabe que não precisa ter pressa. Quem caça assim não está com fome só do corpo, está com a certeza do animal que conhece o momento exato de agir. O coração me bateu forte no peito. A mulher tropeçou, quase caiu. Jogou os braços para frente para equilibrar, conseguiu se segurar, continuou correndo, mas mais devagar agora, os joelhos cedendo, o corpo já no limite do que o medo consegue sustentar. E então ela levantou o rosto. Eu não sei explicar o que acontece quando o mundo para. Não é metáfora de quem não encontrou palavra melhor. É uma coisa física, um instante em que o tempo perde a pressa e tudo fica suspenso no ar como poeira depois da chuva. O vermelho do céu, o capim parado, o som do coração batendo devagar demais, o rosto da mulher. Eu conhecia aquele rosto. Tinha passado anos tentando esquecer aquele rosto. As mesmas maçãs do rosto altas que eu via no espelho. O mesmo jeito de franzir a testa quando está com medo. O cabelo que eu recordava escuro e que o tempo havia branqueado inteiro, até ficar da cor de nuvem fina, solto agora naquele vento vermelho como uma bandeira de rendição. 15 anos. 15 anos sem ver ela. A última vez que nos falamos tinha sido num grito, num portão que eu fechei nas costas dela com força suficiente para dizer tudo o que eu não conseguia dizer com palavras. No dia em que decidi que a dor da morte do meu pai era grande demais para dividir com alguém e que era mais fácil guardar ela sozinho do que ver no olho de outro a mesma coisa que eu sentia. Nem mesmo ela. Principalmente ela. Meu filho! Ela gritou. A voz rasgou o silêncio da estrada como uma faca. Rasgou também alguma coisa dentro de mim que eu julgava ter cicatrizado faz tempo. Ela tropeçou de novo. Desta vez, os joelhos dobraram de vez e caiu na terra. Ficou ajoelhada no meio da estrada, as mãos abertas na poeira vermelha, o vestido rasgado deixando ver os joelhos feridos. As onças estavam perto demais. Uma delas havia saído do capim. Vi o corpo comprido e pintado se mover no acostamento, confiante, como quem já calculou a distância e o tempo e encontrou a conta certa. A outra ainda estava no capim, mas o farfalhar das folhas mostrava o caminho dela. O leão empinou nervoso. Senti as patas dele bater na terra, o pescoço esticar, um bufar alto e assustado que eu raramente ouvia nele. Olhei para as onças, olhei para minha mãe ajoelhada no chão e entendi, naquele segundo, que existem certas contas que a vida cobra sem dar aviso. Certas dívidas que ficam esperando o momento em que você não tem mais como dizer que vai pagar depois. Desci do cavalo. As botas tocaram a terra quente da estrada com um som seco, definitivo. Tirei o facão da bainha na cintura. A lâmina pegou o vermelho do entardecer e brilhou. Um brilho frio, real, presente. Farofa veio ficar ao meu lado, ainda rosnando, os olhos fixos nas onças. Respirei fundo. O ar cheirava a terra seca e a perigo. "Corre para trás de mim, mãe!" gritei. Ela tentou se levantar. Vi o esforço, os braços empurrando a terra, os joelhos tentando firmar, o corpo inteiro querendo obedecer o que a cabeça mandava. Mas o cansaço era mais forte do que a vontade. As pernas tremiam como capim no vento. Ela conseguiu se erguer até a metade e depois voltou para o chão. Dessa vez sentada, as mãos abertas na poeira vermelha, o peito subindo e descendo rápido demais. Estava exausta. Não era só o cansaço de correr. Era o cansaço de quem correu com medo de verdade. Aquele medo que esvazia o corpo por dentro, que consome a força antes mesmo dos músculos sentirem o esforço. Ela devia ter corrido longe. Devia ter corrido muito antes de eu aparecer naquela estrada. A primeira onça tinha saído do capim de vez. Estava no acostamento agora, uns 20 metros à frente. O corpo longo e pintado paralelo à estrada, imóvel, me observando com aqueles olhos amarelos que não piscavam, olhos que não tinham raiva, não tinham ódio,
tinham só aquela calma fria de quem já decidiu. O rabo balançava devagar, 1, 2, 3 oscilações lentas. Eu conhecia aquele sinal. Cresci no cerrado. Meu pai me ensinou a ler os bichos antes de me ensinar a ler letra. Dizia que o cerrado era um livro aberto para quem soubesse olhar. E aquele balanço de rabo, aquela posição baixa com o peso indo para as patas traseiras, era a frase mais clara que o livro tinha. Ela ia saltar. A segunda onça ainda estava no capim, mas o barulho das folhas mostrava que ela estava se posicionando pela lateral. Era uma caçada coordenada. Uma distrai pela frente, a outra fecha o lado. Estratégia antiga, eficiente, sem desperdício. Farofa latiu. Não o latido nervoso de cachorro que farejou o bicho à noite. Era um latido seco, cheio de animal que sabe o tamanho do perigo e escolheu ficar mesmo assim. Ele avançou 2 passos na direção da onça, o pelo do pescoço arrepiado, o corpo baixo. Farofa, fica, eu disse. Ele não ficou. Cachorro de roça não abandona o dono. Essa é uma das poucas certezas que o interior do Brasil guarda sem precisar escrever em nenhum lugar. A onça olhou para o cachorro por 1 segundo, só 1 segundo, e foi o suficiente para eu entender que aquele segundo era o que eu tinha. Avancei. Não corri. Correr seria o erro. Correr diria ao animal que eu tinha medo, e animal que sente medo no outro fica mais confiante, não menos. Avancei com o facão levantado, os pés firmes na terra, gritando com toda a força que os pulmões tinham. Um grito sem palavra, sem forma, só volume e presença. O tipo de som que diz, eu estou aqui e não estou recuando. A onça saltou. O mundo virou um borrão. Dourado, rápido, pesado. Ela veio com aquela velocidade que parece impossível no corpo de um animal tão grande. Eu girei o tronco para a direita por instinto, o facão foi junto e senti a lâmina pegar em alguma coisa sólida. Não fundo, não limpo, de raspão. A onça bateu em mim de lado com o peso do ombro e me rodou, mas não derrubou. Ela caiu no chão a uns 3 metros, rosnando. O rosno era diferente agora. Tinha dor misturada com a raiva. Um som úmido e furioso que fez Farofa latir mais alto ainda, mas a segunda já vinha pela lateral. Eu me virei tarde demais. Senti antes de ver. Um calor rápido rasgando as costas da camisa, da esquerda para a direita, logo abaixo do ombro. Não doeu na hora. Nunca dói na hora. O sangue começou a escorrer quente pela camisa antes do dolor chegar. E quando chegou, veio como uma queimação comprida, insistente, que a adrenalina tentava abafar, mas não conseguia sumir de todo. As garras tinham pegado. Não fundo. Se tivesse pegado fundo, eu teria caído. Mas pegou o suficiente para me dizer que a margem estava acabando. Não podia recuar. Recuar era convidar. Recuar era dizer que o espaço entre mim e elas podia diminuir mais. Recuar era entregar minha mãe ajoelhada no chão atrás de mim. Então, avancei mais. Gritei de novo. Desta vez com as 2 onças na minha frente, batendo o facão contra a terra, levantando poeira, encarando os olhos amarelos da primeira que havia se levantado e me observava de longe com aquela expressão que eu não sabia se era raiva ou curiosidade ou as 2 coisas misturadas. Farofa avançou latindo como louco na direção da segunda. O cachorro de 3 quilos indo de peito aberto em direção a um animal de 80. Não tinha lógica, não tinha cálculo, era só lealdade. A coisa mais irracional e mais bonita que existe. A segunda onça parou. Olhou para o cachorro. Olhou para mim. Deu 2 passos para trás. Eu avancei mais 1 passo. Vem! Gritei, levantando o facão com o braço que ainda obedecia direito. O cerrado inteiro ficou quieto. O vento parou de soprar. O capim parou de farfalhar. Até os pássaros que costumavam fazer barulho nessa hora da tarde tinham sumido, como se a caatinga estivesse prendendo a respiração junto comigo. A primeira onça me olhou por um longo tempo. Aqueles olhos amarelos que não piscavam.
Eu os encarei de volta sem desviar. Meu pai dizia que encarar onça nos olhos é loucura ou coragem, dependendo do dia. Naquele dia, eu não sabia qual dos dois estava sendo. Sabia só que não ia desviar. Ela rosnou baixo. Um rosno longo, quase pensativo, como se estivesse avaliando alguma coisa que eu não conseguia ver. Depois, virou a cabeça levemente para a esquerda e recuou um passo. A segunda fez o mesmo, devagar, muito devagar, com aquela dignidade que os animais grandes têm mesmo quando estão cedendo, sem correria, sem susto, como se a decisão tivesse sido delas e não minha. Um passo, dois, o capim abrindo e fechando atrás delas, até o capim parar de se mover, até o cerrado voltar a ser só cerrado. Minhas pernas começaram a tremer. Não antes. Antes elas tinham aguentado firme, movidas por alguma coisa que não era força, que era mais antiga do que força. Mas agora que o perigo tinha ido embora, o corpo cobrava o que eu tinha pedido emprestado. Os joelhos queriam dobrar, as mãos queriam largar. O facão caiu da minha mão na terra com um baque seco. Eu me virei. Minha mãe ainda estava ajoelhada no chão da estrada. O vestido empoeirado, os joelhos vermelhos de terra e de ferimento. As mãos ainda abertas na poeira, como quem estava se segurando em alguma coisa que não existia. O cabelo branco solto enquadrava um rosto que o tempo havia marcado. Mais linhas ao redor dos olhos, mais peso nas maçãs do rosto, mas que era, no fundo, o mesmo rosto que eu havia virado as costas 15 anos atrás. Fui até ela. Cada passo doía nas costas, mas era uma dor que cabia. Era uma dor com endereço, com tamanho, com começo e fim. Tinha outro tipo de dor que eu carregava dentro do peito há 15 anos, que não tinha nenhuma dessas coisas. Me agachei na frente dela, estendi a mão. Ela olhou para minha mão por um segundo. Só um segundo, mas eu vi tudo o que cabia naquele segundo. Vi o medo que ainda não tinha ido embora. Vi o espanto de me reconhecer. Vi alguma coisa que eu não soube nomear na hora, que só fui entender mais tarde, quando a noite já tinha chegado e eu estava sozinho tentando dormir. Era alívio. Não o alívio de quem escapou das onças. Era o alívio de quem esperou muito tempo por uma coisa e começou a achar que ela não ia mais vir. Ela pegou minha mão e, quando ficou de pé, me abraçou. Me abraçou com a força de quem estava guardando aquele abraço há muito tempo e tinha medo de que ele fosse embora antes de ser usado. Me abraçou como mãe abraça filho, com o peito todo, com os braços que não sabem fazer abraço pequeno, com um choro que começou baixo e foi crescendo até tomar conta do silêncio inteiro da estrada. Eu pensei que nunca mais ia te ver, ela disse entre soluços. Pensei que tinha perdido você para sempre, meu filho. Eu fiquei rígido no começo. O corpo tem memória. E o meu corpo lembrava de ter fechado um portão com força. Lembrava de ter escolhido a solidão com as duas mãos. Lembrava de 15 anos, construindo uma vida que não dependesse de ninguém, nem mesmo dela. Mas tinha alguma coisa que o corpo não conseguia negar. O cheiro. O cheiro de mãe não muda com o tempo. É uma das poucas coisas no mundo que fica igual, que não envelhece, que não se apaga. E aquele cheiro de sabão de coco e erva cidreira, o mesmo de quando eu era criança e ficava doente e ela ficava acordada a noite inteira do meu lado. Aquele cheiro atravessou 15 anos de silêncio como se eles não existissem. Alguma coisa dentro de mim quebrou, não com estrondo, não com drama. Quebrou devagar, como parede velha que vai cedendo tijolo por tijolo, até o dia que você olha e percebe que já não tem mais nada sustentando o peso. Eu fechei os braços ao redor dela. E ficamos assim os dois, no meio da estrada vermelha, com o céu queimando lá em cima e o cerrado quieto ao redor, enquanto Farofa ficava de guarda olhando para o mato e o leão esperava paciente com as rédeas penduradas. Faz tempo que eu não chorava. Não sei bem quando foi a última vez,
Mas naquele fim de tarde, com o sangue escorrendo quente pelas minhas costas e o cheiro de erva cidreira me levando para um tempo que eu tinha tentado enterrar, as lágrimas vieram sem pedir licença, e eu deixei. O caminho de volta foi silencioso. Não o silêncio de antes, aquele silêncio vazio que eu havia cultivado por anos como se fosse uma lavoura, regando todo dia com distância e esquecimento. Era outro tipo. Um silêncio cheio de coisas que ainda não tinham encontrado palavra. O tipo que existe entre duas pessoas que têm muito a dizer e ainda não sabem por onde começar. Minha mãe estava na cela do leão. Eu ia a pé ao lado, segurando o cabresto, porque ela não estava em condição de conduzir o animal sozinha. Os joelhos feridos, o corpo ainda tremendo de vez em quando, com aquele tremor involuntário que o medo deixa como herança. Farofa caminhava na frente de nós, o focinho rente ao chão, ainda farejando o ar de tempos em tempos, como se não tivesse certeza de que o perigo havia ido de vez. O sol tinha descido atrás do horizonte e o céu agora era uma mistura de roxo e cinza, com as primeiras estrelas aparecendo no canto leste como pontos de luz tímida. O cerrado ficava diferente nessa hora, mais quieto, mais fundo. As sombras dos ipês virando formas que a imaginação podia preencher com o que quisesse. Eu olhava para frente. As costas ardiam com uma insistência que eu tentava ignorar, e não conseguia de todo. A queimação tinha se espalhado do corte para uma área maior, e a camisa colada no ferimento dificultava cada passo. Mas eu não ia falar nisso agora. Tinha outras dores mais velhas que precisavam de atenção primeiro. "Como você me achou?" perguntei. A voz saiu mais seca do que eu pretendia. Não era frieza, era ferrugem. 15 anos sem usar certas palavras enferrujam a voz nesses assuntos. Ela demorou um momento antes de responder. "Não vim te achar", ela disse. "Vim te ver." Olhei para ela por cima do ombro. Ela estava com as mãos pousadas no pescoço do leão, os olhos no horizonte que ia escurecendo devagar. "Tem diferença", eu disse. "Tem muita diferença, Jonas." O meu nome na voz dela soou estranho. Não errado, estranho. Como ouvir uma música que você não escuta faz anos e perceber que sabia a letra inteira sem saber que sabia. "Fui até a cidade primeiro." Ela continuou, a voz baixa, medida. "Perguntei na venda do seu Geraldo. Ele me disse onde era a sua fazenda, me explicou o caminho, mas eu errei a bifurcação perto do córrego. Fui parar numa trilha que some no meio do mato. Fiz que sim com a cabeça, sem falar. Eu conhecia aquela bifurcação. Todo forasteiro errava ali. A trilha da esquerda parecia mais larga, mais usada, mas levava para dentro do cerrado fechado e sumia depois de uns 500 metros. Quando percebi que estava perdida, tentei voltar." Ela disse. "Foi quando ouvi o barulho no mato. No começo achei que fosse veado, algum bicho menor. Mas aí vi os olhos." Ela parou por um segundo. "Eu corri, Jonas. Corri sem saber para onde. Só corri." Eu ouvi e não disse nada. Não porque não tivesse nada para dizer, mas porque algumas histórias precisam ser contadas até o fim antes de receberem resposta. Aprendi isso com meu pai. Um dos poucos ensinamentos dele que eu havia conseguido guardar sem estragar. O resto do caminho foi em silêncio. A fazenda apareceu no fim da estrada como sempre aparecia, sem cerimônia, sem beleza forçada. Uma casa de alvenaria simples, paredes brancas que o tempo havia amarelado, telhado de barro, varanda comprida com 2 bancos de madeira que eu raramente usava. A luz da cozinha estava acesa porque eu tinha o costume de deixar antes de sair, não por medo do escuro, mas porque voltar para uma casa escura pesava de um jeito que eu preferia evitar. Ajudei minha mãe a descer do leão. Ela gemeu baixinho quando os pés tocaram o chão. Os joelhos doíam. Era visível no jeito que ela dobrou levemente as pernas. Eu soltei o cavalo no pasto de perto com água e capim e fui abrindo a porta da casa com ela do lado. "Senta aqui."
eu disse, puxando a cadeira da cozinha. Ela sentou sem protestar. Fui até o armário onde eu guardava o necessário para curativo. Um hábito de quem vive sozinho no cerrado e aprendeu que não vai ter ninguém para buscar socorro se o corpo falhar. Álcool, gases, esparadrapo, pomada. Coloquei tudo na mesa. Deixa eu ver os joelhos. Ela esticou as pernas devagar. Os joelhos estavam arranhados, com terra incrustada nos cortes rasos. Nada sério. Doía mais do que machucava. Comecei a limpar com cuidado, a gaze molhada de álcool passando devagar sobre a pele. Ela ficou me olhando enquanto eu trabalhava. Eu sentia o olhar dela, mas não levantei a cabeça. Você está sangrando nas costas, ela disse. Eu sei. Deixa eu ver. Já cuido depois. Jonas. O jeito que ela falou meu nome daquela vez era diferente. Não era só o nome, era um aviso. O mesmo tom que ela usava quando eu era menino e ela sabia que eu estava mentindo sobre alguma coisa. E não precisava perguntar 2 vezes porque o tom já dizia tudo. Larguei a gaze na mesa. Tirei a camisa devagar. A parte colada no ferimento doeu quando descou, como arrancar curativo seco. Ouvi ela puxar o ar pelo nariz quando viu. Isso precisa de ponto, ela disse. Não precisa. Jonas, eu criei você. Não me mente. Fiquei em silêncio. Ela se levantou da cadeira com cuidado e veio até mim. Pegou a gaze e o álcool da mesa sem pedir licença e começou a limpar o corte nas minhas costas com aquela mão firme e delicada que eu tinha esquecido que existia. A mão de quem já curou muita coisa e sabe que curar dói antes de sarar. Eu apoiei os 2 punhos na mesa e fiquei quieto. O álcool queimou. Não disse nada. Vai precisar fechar isso direito amanhã cedo, ela disse. Com o seu Geraldo ou com alguém na cidade. Tá bom. Tá bom, não é resposta. É a única que eu tenho agora. Ela parou por um segundo. Depois continuou limpando mais devagar. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente de novo. Menor, mais quente, como o espaço entre 2 pessoas que ainda não decidiram o tamanho da distância que vão manter. Quando ela terminou e colou a gaze com esparadrapo, voltou para a cadeira e ficou me olhando enquanto eu botava uma camisa limpa. Por que você veio? Perguntei de novo. A verdade agora. Ela cruzou as mãos no colo. Porque estou doente, Jonas. As palavras caíram na cozinha como pedra em água parada. Simples, sem adorno. Do jeito que ela sempre falava as coisas difíceis. De frente, sem enrolar. Como se enrolar custasse um tempo que ela não queria gastar. Eu olhei para ela. Olhei de verdade. Talvez pela primeira vez desde que ela havia aparecido na estrada. Vi o que o medo e a correria e as onças tinham me impedido de ver antes. O quanto ela havia emagrecido, o quanto o rosto havia afundado nas maçãs do rosto, o quanto o cabelo branco, que eu tinha atribuído só à idade, era mais do que isso. O que você tem? A voz saiu baixa. O coração, ela respondeu. Faz 6 meses. O médico disse que está fraco. Disse que preciso de cuidado, de descanso, de alguém por perto. E você veio até aqui sozinha. Não tinha mais ninguém para vir. Aquelas 6 palavras. Não tinha mais ninguém para vir. Elas ficaram pairando no ar da cozinha por um tempo que eu não consegui medir. Farofa entrou pela porta entreaberta, deu uma volta pelo ambiente e foi deitar aos pés dela como se já conhecesse a dona daquela cadeira de sempre. Eu olhei para o cachorro, olhei para ela e entendi que existem certas verdades que a gente passa anos fugindo, não porque sejam mentira, mas porque quando chegam com peso suficiente para mudar tudo. E mudar tudo é a coisa que mais assusta quem passou tempo demais construindo um jeito de viver que não depende de ninguém. Você tem fome? Perguntei. Ela piscou, levemente surpresa com a mudança. Tenho, ela disse. Então senta direito nessa cadeira. Fui até o fogão. Não era grande coisa o que eu sabia fazer. Arroz, feijão temperado, ovo frito, o básico de quem cozinha só para si e nunca precisou impressionar ninguém. Mas coloquei tudo com cuidado. Aqueci o feijão que havia sobrado do almoço, fritei 2 ovos,
Fatiei o pão de queijo que tinha na prateleira. Ela ficou me olhando cozinhar sem dizer nada. Eu sabia que ela estava olhando. Fingia que não sabia. Quando coloquei o prato na frente dela, ela olhou para a comida e depois olhou para mim com uma expressão que eu não soube nomear direito. Era gratidão, era ternura, era alguma coisa mais antiga do que as duas coisas juntas. Obrigada, meu filho. Sentei na cadeira do lado. Comemos em silêncio. E aquele silêncio, cheio de feijão quente e luz amarela de cozinha, e um cachorro dormindo no chão e 15 anos tentando se arrumar devagar no espaço pequeno entre dois pratos, era o silêncio mais pesado e mais leve que eu já tinha sentado dentro na minha vida. A noite fechou devagar sobre a fazenda. Daquele jeito que o cerrado tem de escurecer, não de uma vez, mas em camadas, como se o céu fosse dobrando uma cortina por cima da outra, até não restar mais nenhuma luz que o horizonte não tivesse guardado. Lá fora, os grilos começaram o trabalho deles. O vento moveu as folhas do angico perto da janela. Farofa roncava baixinho no canto da cozinha, as patas se mexendo de vez em quando, como se estivesse correndo em sonho. Eu havia arrumado o quarto do fundo para ela. Não tinha muito. Uma cama de solteiro com colchão razoável, um cobertor de lã que eu usava no frio de julho, uma janela pequena que dava para o quintal. Não era o quarto de hóspede que alguém planejaria receber visita. Era o quarto que existe nas casas de homem sozinho, funcional, sem enfeite, sem a marca de ninguém. Ela não reclamou. Depois de jantar, ficamos na varanda por um tempo. Ela na cadeira de palha, que eu raramente usava. Eu no banco de madeira do lado oposto, os dois olhando para o escuro do cerrado, sem combinar que iam fazer isso. O céu estava cheio de estrelas, daquele céu de interior que a cidade não tem, onde cada constelação aparece inteira e as estrelas parecem próximas o suficiente para alguém acreditar que dá para tocar. Meu pai gostava de ficar assim. A lembrança veio sem aviso, como as lembranças dele sempre vinham, de lado, sem pedir licença, nos momentos em que eu estava olhando para outra coisa. Ele gostava de sentar na varanda depois do jantar e olhar para o céu por um tempo antes de dormir. Dizia que era o jeito dele de fechar o dia, agradecer o que havia dado certo e largar o que havia dado errado no escuro, porque o escuro sabe guardar coisa que o homem não consegue carregar sozinho. Eu nunca entendi isso quando ele estava vivo. Você mudou, minha mãe disse. Olhei para ela. Todo mundo muda. Não é isso que eu quis dizer. Ela cruzou os braços no colo, os olhos ainda no céu. Você ficou mais parecido com ele. Não precisei perguntar com quem. Fiquei quieto por um momento, deixando as palavras pousarem antes de responder. Isso é bom ou ruim? Ela pensou de verdade antes de responder. Aquela pausa que eu reconhecia, que ela sempre fazia quando a pergunta merecia mais do que a primeira resposta que vinha. Depende do dia, ela disse por fim. O seu pai tinha muita coisa boa. Tinha também muita coisa que ele guardou demais e não deveria ter guardado. O vento passou pela varanda. Eu senti o corte nas costas, latejando com o movimento, uma lembrança constante do fim de tarde. A gaze havia colado direito, mas a área ao redor ainda ardia quando eu movia o braço de certo jeito. Você ficou com raiva de mim, ela disse. Não era pergunta. Fiquei, por ter ficado tão arrasada depois que ele morreu. Por não ter conseguido ficar de pé, respondi. Eu precisava que você ficasse de pé e você não conseguiu. As palavras saíram mais duras do que eu planejava, mas eram verdadeiras. E mentira suavizada é só um jeito mais educado de continuar mentindo. Ela recebeu aquilo sem desviar. Eu sei, disse ela. Eu sei que falhei com você naquele tempo. Perdi seu pai e quase perdi eu mesma junto. Fiquei meses sem conseguir fazer nada direito. Uma pausa. Mas você tinha 23 anos, Jonas. Você era novo, era forte, e eu precisava de você, e você foi embora. Eu fui embora porque eu também estava arrasado. Eu sei. E ninguém ficou de pé para mim. Silêncio.
O tipo de silêncio que existe quando duas pessoas chegam no centro de uma coisa ao mesmo tempo e percebem que o centro é menor do que esperavam, que não tem como os dois ficarem lá sem se tocar. Você tinha razão, ela disse por fim, a voz mais baixa. E eu também tinha. Os dois ao mesmo tempo. Isso é o mais difícil de engolir numa briga de família, quando ninguém está completamente errado. Eu olhei para as minhas mãos, mãos de fazendeiro, calejadas com as marcas do sol e do trabalho, algumas cicatrizes que eu nem lembrava mais de onde tinham vindo, mãos que haviam aprendido a fazer tudo sozinhas porque eu havia decidido que era mais seguro assim. Eu devia ter voltado antes, disse, e a frase custou mais do que eu esperava. Devia ter voltado quando a raiva passou. Mas quando a raiva passou, veio o orgulho, e o orgulho durou mais do que devia. O orgulho dos Ferreira dura sempre mais do que devia, ela disse. Tinha uma leveza em como ela falou aquilo. Não deboche. Leveza mesmo, aquela capacidade que as mães têm de aliviar o peso de uma coisa sem fingir que ela não existe. Algo dentro do meu peito desapertou um pouco. Só um pouco. Mas eu senti. Me conta dele, eu disse de repente. Dos últimos anos. Eu não estava lá. Ela me olhou por um momento com uma expressão que eu não soube ler direito. Depois olhou para o céu de volta e começou a falar. Me contou que meu pai havia continuado trabalhando até os últimos meses, que nunca admitiu que estava ficando velho. Continuava levantando cedo, continuava vistoriando a terra, continuava tendo opinião forte sobre tudo como sempre teve. Me contou que ele havia plantado uma mangueira nova no quintal 2 anos antes de morrer, o que ela achava engraçado e bonito ao mesmo tempo. Plantar árvore que você não vai colher à sombra é o gesto de quem ainda acredita no futuro, mesmo quando o próprio futuro está encurtando. Me contou que nos últimos meses, quando ele já sabia que não ia melhorar, ele ficava na varanda de tarde olhando para o horizonte. Que ela perguntou um dia o que ele estava olhando e ele respondeu: estou vendo se aparece o Jonas. Eu precisei engolir seco. Ele nunca me ligou, disse. Você sabe como ele era. Eu sabia. Meu pai era do tipo que preferia esperar do que pedir. Achava que pedir era fraqueza, que quem precisava de alguém devia esperar que esse alguém viesse por conta própria. Era um jeito de ser que eu havia herdado sem perceber e que havia me custado caro sem que eu percebesse também. Ele morreu esperando, eu disse. Morreu em paz, ela corrigiu com cuidado. Morreu em paz, Jonas. Não deixa a culpa te convencer do contrário. Você conhece seu pai. Ele não teria querido que você carregasse isso. Fiquei em silêncio por um tempo longo. O cerrado lá fora continuava sua conversa noturna. Grilos, sapo cururu no brejo distante, o vento que voltou mais fresco e dobrou a chama do candeeiro que eu havia acendido na janela. Ele falava de mim? Perguntei. Ah, todo dia, ela respondeu sem hesitar. Todo dia, de algum jeito, você entrava na conversa. Uma coisa que ele via na fazenda, uma história que lembrava de quando você era pequeno, uma opinião que ele queria dividir com você e não tinha como. Ela fez uma pausa. Filho é filho, Jonas. Não tem briga que apague isso no coração de pai. Eu me levantei do banco. Não porque queria ir embora, mas porque tinha um limite de quanto um homem consegue ficar sentado enquanto alguma coisa grande se move dentro dele. Fui até a beira da varanda e fiquei de pé, os braços apoiados na madeira, olhando para o escuro. As estrelas continuavam onde estavam. Pensei no meu pai plantando aquela mangueira. Pensei nele na varanda, olhando para o horizonte, esperando uma figura que não vinha. Pensei em mim aqui, nessa mesma fazenda, fazendo a mesma coisa que ele fazia. Olhando para o horizonte, esperando sem saber bem o quê, construindo um silêncio que eu havia chamado de paz, mas que talvez fosse só ausência. Solidão e paz parecem iguais de longe. De perto, a diferença é enorme. Você vai precisar de tratamento, disse de costas para ela. O coração, médico de verdade, acompanhamento, os remédios certos.
Eu sei. A cidade aqui perto não tem o que você precisa. Vai ter que ir para Palmas ou para Araguaína. Eu sei disso também. Então vamos ter que organizar isso. Ouvi o silêncio dela. Depois ouvi a cadeira ranger levemente quando ela se mexeu. Você disse vamos. Ela falou baixinho. Eu não respondi na hora. Fiquei olhando para o cerrado escuro, para as estrelas, para a mangueira que eu havia plantado anos atrás no canto do quintal e que agora estava grande o suficiente para dar sombra. Pensei em tudo o que eu havia construído aqui sozinho e em tudo o que havia deixado de construir por estar aqui sozinho. Eu disse, confirmei. Ela não respondeu, mas quando eu me virei, vi que ela estava chorando de novo. Não o choro desesperado da estrada, não o choro de medo. Era um choro quieto, de canto de olho, do tipo que vem quando a gente recebe uma coisa que já não esperava mais receber. Farofa apareceu na porta da varanda, bocejou e foi deitar aos pés dela de novo. Eu voltei para o banco e ficamos assim até tarde, mãe e filho, separados por 15 anos e por 2 metros de varanda, aprendendo de novo o tamanho do silêncio que cabe entre duas pessoas quando elas decidem, sem dizer em voz alta, que não vão mais fingir que o silêncio é suficiente. Eu não dormi direito. Não era a dor das costas. Essa eu havia aprendido a conviver durante a noite, encontrando uma posição que não pressionava o curativo e ficando nela. Era outra coisa. Era o tipo de insônia que vem não do corpo, mas de dentro, quando a cabeça não consegue parar, porque alguma coisa grande está se reorganizando lá dentro, movendo paredes, abrindo janelas que estavam fechadas faz tempo, e o barulho disso tudo não deixa o sono chegar. Fiquei deitado olhando para o teto até umas 3 da manhã. Depois levantei, fui até a cozinha e fiz café. O fogão a lenha crepitou devagar até pegar. O cheiro de fumaça e café passado misturou com o cheiro de madrugada que entrava pela janela entreaberta. Terra úmida de orvalho, capim, o cheiro limpo do cerrado nas horas em que ele pertence só a si mesmo antes do sol chegar e reivindicar tudo de volta. Sentei na cadeira da cozinha com a caneca entre as mãos. Pensei no meu pai, não com a dor de sempre, aquela dor pontuda que aparecia quando eu menos esperava e ficava por horas. Pensei nele de outro jeito dessa vez. Pensei no homem que ele era antes de ser meu pai. O homem que havia plantado uma mangueira, sabendo que não ia colher a sombra, que ficava na varanda, olhando para o horizonte sem perder a esperança, que carregava o orgulho dos Ferreira, mas carregava também, lá no fundo, uma saudade que nunca soube como transformar em palavras. Eu era filho dele em tudo, inclusive nisso. Inclusive no jeito de deixar as coisas mais importantes sem ser ditas até quase ser tarde demais. Farofa veio até mim e encostou o focinho no meu joelho. Coloquei a mão na cabeça dele sem pensar. Aquele gesto automático que a gente faz com animal de estimação e que tem mais conforto do que parece. Ele ficou quieto assim, os olhos semicerrados, como se soubesse que eu precisava de companhia, mas não de conversa. Bom cachorro sempre soube a diferença. Lá pelas 4:30, ouvi o quarto do fundo. Passos leves, a porta rangendo de leve, e depois minha mãe apareceu na entrada da cozinha com o cobertor de lã dobrado nos braços e o cabelo branco trançado de qualquer jeito, como ela sempre trançava quando ia dormir. Ela me viu sentado com o café e não demonstrou surpresa. "Tem mais?" perguntou. "Tem." Peguei outra caneca, servi, coloquei na mesa. Ela sentou do lado oposto e ficou com as 2 mãos envolvendo a caneca quente, os olhos indo pela janela para o escuro lá fora. Farofa foi até ela, repetiu o ritual do focinho no joelho e ela sorriu levemente enquanto afagava a cabeça dele. "Ele é bom", ela disse. "É o melhor que eu tenho." Ela me olhou com aquela expressão de mãe que lê o que não foi dito. "Você está bem?" "Estou pensando." "Em quê?" Envolvi a caneca com as mãos e escolhi as palavras com cuidado. Não para esconder, mas porque algumas coisas, quando ditas errado, perdem o que tinham de verdade.
Fiquei pensando no quanto de tempo a gente jogou fora, disse. Você, eu, o pai, todos nós três. Cada um guardando a dor de um jeito diferente, cada um esperando que o outro viesse primeiro, e ninguém vindo. Fiz uma pausa. Ele morreu esperando. Você quase morreu numa estrada de terra, e eu fiquei aqui achando que estava bem quando estava só, parado. Ela ouviu tudo sem me interromper. Parado não é a mesma coisa que estar bem, ela disse. Não é. Demorei para entender isso. Seu pai também demorou. Eu sei. Olhei para a caneca. Mas ele não teve a chance que eu tô tendo agora. O silêncio que veio depois não era pesado. Era o silêncio de depois da chuva, quando o barulho da tempestade passou e o que resta é só a terra molhada e o cheiro de coisa que foi lavada. Do lado de fora, o cerrado começava a dar os primeiros sinais do amanhecer. Não a luz ainda. Só uma mudança no preto do céu. Uma escuridão que ia ficando menos densa no horizonte leste, como tinta diluindo devagar em água. Os pássaros acordaram antes do sol. Sempre acordam. O bem-te-vi foi o primeiro, como sempre. Aquele chamado curto e confiante, que parece dizer que o dia está chegando e ele já sabe disso antes de todo mundo. Depois vieram os outros, cada um com seu tom, seu ritmo, sua urgência própria, até a varanda de fora estar cheia de um barulho que não era barulho. Era música, era anúncio, era o cerrado avisando que a noite havia cumprido o que tinha que cumprir e agora era hora de outra coisa. Me conta de você, eu disse. Dos últimos anos. Onde você estava? Como estava vivendo? Ela pousou a caneca e me contou. Me contou que havia ficado na cidade deles por mais alguns anos depois que eu fui embora, na mesma casa onde eu havia crescido, e que a casa havia ficado grande demais para uma pessoa só. Que vendia quitanda na feira de sábado para ter o que fazer, não por precisar do dinheiro, mas porque ficar parada era uma coisa que ela nunca soube fazer. Que havia se mudado para a cidade dos meus primos há 4 anos, quando as pernas começaram a reclamar dos degraus da casa velha. Me contou que os primeiros sintomas do coração vieram quietos, como essas coisas costumam vir. Um cansaço que não passava com o descanso, uma falta de ar que aparecia nos momentos errados, um aperto no peito que ela foi empurrando para frente até o médico dizer que não dava mais para empurrar. E aí você decidiu vir até aqui, disse. Aí eu decidi que não ia morrer sem tentar, ela respondeu com simplicidade. Sem tentar te ver, sem tentar consertar o que eu podia ainda consertar. E se eu tivesse te mandado embora? Ela pensou um momento. Eu teria ido, disse. Teria ido, mas teria ido em paz, porque pelo menos teria tentado. Um leve sorriso. O arrependimento de quem tentou é muito mais leve do que o de quem ficou esperando o momento certo que nunca chega. Aquilo ficou dentro de mim, ficou do jeito que ficam as coisas verdadeiras, sem fazer barulho, se acomodando num lugar fundo, sabendo que vão ficar por muito tempo. O horizonte lá fora estava ficando roxo. Depois laranja. Depois aquele dourado que o cerrado tem de manhã cedo, quando a luz chega de lado e pega nas folhas dos ipês e nas hastes do capim e transforma tudo numa coisa que parece irreal de tão bonita. O tipo de beleza que a gente deixa de enxergar quando olha para o mesmo lugar todo dia, sem mais se perguntar o que está vendo. Me levantei. Vem, eu disse. Ela me olhou sem entender. Vem ver o sol nascer na varanda. Estendi a mão. Tem coisa que não pode ser vista da cozinha. Ela pegou minha mão, e naquele gesto simples, a mão dela na minha, a mão de mãe que eu conhecia desde antes de me lembrar de qualquer coisa, senti algo que não sabia nomear direito, mas que reconheci mesmo sem nome. Era a sensação de uma porta que havia sido fechada com força um dia, e que agora estava sendo aberta devagar, com cuidado, sem saber ainda tudo o que existia do outro lado, mas abrindo mesmo assim. Sentamos na varanda. O sol saiu devagar atrás do horizonte do cerrado, tingindo o céu de laranja e rosa.
as primeiras ramas de luz passando entre os galhos dos ipês e caindo no chão de terra batida do terreiro. Farofa foi sentar entre nós dois, como se soubesse que era aquele o lugar dele naquele momento. O leão estava no pasto de perto, pastando tranquilo, o pelo branco pegando o dourado novo do amanhecer. Fiquei olhando para tudo aquilo por um tempo. Para a fazenda que eu havia construído sozinho, tijolo por tijolo, cerca por cerca, dia por dia. Para a terra que eu havia aprendido a respeitar antes de aprender a amar. Para a mangueira do quintal que estava grande e cheia de folhas novas. Para tudo aquilo que tinha sido meu mundo fechado por 15 anos e que agora, com uma pessoa sentada ao meu lado, parecia de repente ter muito mais espaço do que eu havia percebido. "Você vai ficar?" eu disse. Não era pergunta. Ela me olhou. "Jonas, não tem discussão nisso", disse, com a mesma voz calma com que eu falava quando havia decidido alguma coisa e a decisão estava feita. "Você precisa de cuidado. Eu tenho espaço. A gente vai a Araguaína essa semana ver um cardiologista, organizar o tratamento, pegar os remédios certos." Olhei para ela. "E depois você volta aqui." Os olhos dela brilharam. "Essa fazenda nunca teve uma horta direito", continuei. "A varanda da frente fica vazia a tarde inteira. A cozinha tem espaço para 2 pessoas cozinharem sem se atrapalhar." Fiz uma pausa. "E eu estou cansado de só farofa para conversar." Ela deu uma risada. Uma risada pequena, surpresa, que saiu antes que ela pudesse segurar. Aquela risada que sai quando a emoção não cabe mais dentro e precisa sair por onde encontrar espaço. Ela cobriu a boca com a mão, mas a risada já tinha saído, e depois dos olhos escorreram lágrimas que ela não tentou esconder. Eu não disse mais nada. Não era necessário. O sol havia subido o suficiente para aquecer a varanda agora. Lá longe, no pasto, o gado começava a se mover. Os pássaros continuavam o barulho deles, cada um no seu galho, cada um no seu tom. A estrada de terra vermelha que passava na frente da fazenda estava vazia e dourada, igual a sempre, mas parecia diferente naquela manhã. Parecia um começo. Pensei nas onças do dia anterior. Pensei nelas saindo do mato, elegantes e silenciosas, e no instante em que recuaram. Pensei em como eu havia ficado ali parado, de pé, sem recuar. Não por coragem calculada, mas porque havia chegado um ponto em que fugir custava mais do que ficar. A vida inteira havia me ensinado a recuar, da dor, da perda, das pessoas, de tudo que pudesse me machucar de novo. Eu havia construído uma fazenda inteira sobre o princípio de que era mais seguro não precisar de ninguém. E durante muito tempo eu havia chamado aquilo de paz, de escolha, de jeito certo de viver. Mas naquele fim de tarde na estrada eu havia ficado de pé, e o que havia recuado eram as onças. Talvez seja assim com tudo o que nos assusta de verdade. Talvez a vida inteira fique esperando que a gente pare de recuar. Não para nos machucar, mas para ver se a gente finalmente entendeu que existe coisa que vale mais do que o medo de ser machucado. Minha mãe estava olhando para o horizonte com aquela expressão serena de quem chegou num lugar depois de uma viagem muito longa. Os olhos secos agora. As mãos no colo. Os ombros soltos, diferentes de ontem. Como se o peso que ela havia carregado até aqui tivesse finalmente encontrado um lugar para pousar. "Ainda existe lugar para mim na sua vida?" Ela havia perguntado ontem na estrada. Eu não havia respondido com palavras, mas agora, olhando para ela sentada na minha varanda com o sol da manhã no rosto, eu entendi que algumas respostas não precisam ser ditas, precisam ser vividas, precisam ser uma horta que vai ser plantada. Uma consulta médica marcada, um café feito de madrugada para 2 canecas, um cachorro deitado entre 2 joelhos, um sol nascendo na frente de 2 pessoas que decidiram, sem assinar nada, sem fazer discurso, que o silêncio entre elas já havia durado o suficiente. Me levantei do banco. "Vou ver o gado", disse. "Café tem ainda na panela." "Vai", ela disse. "Eu fico aqui."
Desci os degraus da varanda, atravessei o terreiro, fui até onde o leão estava pastando e passei a mão no pescoço dele por um momento. O animal levantou a cabeça, me olhou com os olhos escuros e calmos de sempre. Depois, voltou para o capim. Antes de entrar no pasto, me virei uma vez. Minha mãe estava na varanda, a caneca nas mãos, olhando para o cerrado que se abria dourado e imenso na frente da fazenda. Farofa estava aos seus pés. Ela não me viu olhar. E eu fiquei assim por um instante, só olhando, guardando aquela imagem com o cuidado de quem sabe que algumas imagens precisam ser guardadas direito, porque vão precisar delas mais tarde, nos dias em que o peso volta e a solidão tenta convencer de que sempre foi assim e sempre vai ser. Não, não ia ser mais. Virei e fui em direção ao pasto. A estrada de terra vermelha brilhava no sol da manhã. O cerrado estava cheio de vida e de barulho e de cheiro de coisa nova. E ali, naquela fazenda que havia sido minha fortaleza e minha prisão ao mesmo tempo, alguma coisa havia mudado durante a noite sem fazer barulho, como a mangueira que cresce sem que ninguém veja, até o dia que você olha e ela já está grande demais para ignorar. Às vezes, Deus usa o perigo para fazer duas pessoas perdidas se encontrarem de novo. E às vezes, quando a gente para de fugir e fica de pé no meio da estrada, o que recua não é só a onça. É tudo o que a gente carregou por tempo demais, sem precisar. Fim.